Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem e estejam se cuidando. Na nossa videoaula, o nosso objeto de estudo vai ser hipóteses sobre a origem da vida. Como vimos, o questionamento sobre a origem da vida é uma inquietação que acompanha a humanidade há muitos séculos. Houve, porém, uma evolução histórica do pensamento sobre o início da vida na Terra. O uso do método científico, o surgimento de novas tecnologias, como o microscópio, permitiram experimentos cada vez mais precisos. Vamos conhecer agora algumas hipóteses sobre a origem da vida que surgiram ao longo da história. A teoria da geração espontânea, também conhecida como a biogênese, defendia que animais como cobras e rãs podiam se originar a partir de elementos não vivos, como a lama de um lago. Essa teoria foi apoiada por muitos cientistas no passado, como Aristóteles, Isaac Newton, Jean-Baptiste van Helmont, célebre mestre que inclusive defendia a receita para se produzir um rato. Durante muitos anos, acreditava-se na biogênese, até que alguns experimentos começaram a contrariar a teoria. Ela foi derrubada definitivamente no início da década de 1860. Como é que faria um rato? Você teria um celeiro, deixaria lá comida. Com o passar do tempo, ratos, eles sairiam de lá por causa da comida. Hoje a gente sabe que não é por causa disso. Ao contrário, o alimento atrai o roedor, tá certo? E a biogênese, hoje, que é a teoria aceita de que a vida só pode vir em que o Francisco Reid, cientista italiano, colocou em 8 frascos de vidro um pedaço de carne. 4 vidros tiveram sua abertura recoberta por um pedaço de gaze. Após alguns dias, apareceram larvas de moscas nos vidros que não continham a gaze, recobrindo a abertura do frasco. Nos frascos protegidos com gaze, elas não apareceram. Essa foi chamada a primeira teoria da biogênese, como vocês podem ver na imagem, que comprova que todo ser vivo é originado de outro ser pré-existente. Reid observou que em todos os frascos a carne entrara em decomposição, mas apenas nos frascos abertos surgiram larvas de mosca. Logo ele deduziu que não era a carne em decomposição que originava as larvas, mas as próprias moscas que depositavam seus ovos na carne. Por isso que as larvas só apareceram nos recipientes que estavam abertos, onde as moscas conseguiram depositar ovos. Assim, deduziu que a vida surge de outra pré-existente, ou seja, era preciso que as moscas depositassem seus ovos para que as larvas se desenvolvessem. Mas muita gente achou que poderia ter acontecido alguma coisa e não deu tanta credibilidade a nosso Francisco. Então, houve outra teoria para comprovar ainda mais a biogênese ia sendo derrubada cada vez mais. Mas, tipo assim, no início da década de 1860, por Louis Pasteur, ou Louis Pasteur, como o povo chama, mas é Louis Pasteur, tá? Ele pegou um recipiente de vidro e despejou dentro um caldo nutritivo, como vocês podem ver. Logo após, pegou o gargalo do recipiente com fogo, encurvou em forma de pescoço de cisne e aqueceu a mistura até esterilizá-la, mantendo-a livre de micro-organismos. No final, quebrou o gargalo e pôde-se observar a falta completa de qualquer forma de vida dentro do caldo. Enquanto na curvatura do gargalo quebrado, onde havia contato com o ar atmosférico, haviam surgido seres vivos, que ali estavam vindo por meio do ar, e não de uma força misteriosa existente dentro do caldo. Ele concluiu então que a vida realmente surge de uma vida pré-existente, que hoje, como a gente sabe, a teoria aceita é da biogênese. Mas existem também outras teorias, como a do criacionismo, e agora tem o neocriacionismo. Toda vez que vocês virem uma palavra com neo, significa novo. E qual seria a teoria do criacionismo? Até o século XIX, o criacionismo defendia a ideia fixista, segundo a qual os seres vivos não evoluíam, pois são fruto de uma ação milagrosa. Assim, ideias de evolucionistas que existiam naquela época, como Charles Darwin, que acreditava na evolução gradual dos seres vivos, foram
atacadas. Convém mencionar que atualmente surgiu o neocriacionismo, ou seja, um pensamento cujos fundamentos se baseiam na existência da vida como algo não aleatório, e sim um resultado de um desenho inteligente. Alguém fez esse desenho, por isso que existe. Darwin ele acreditava que as espécies elas podiam evoluir. Já os adeptos desse século XIX acreditavam que do jeito que os animais foram criados, eles continuavam sem sofrer alterações e nem modificações no meio. Com os experimentos contrariando a geração espontânea, a indagação permanece. Se toda forma de vida provém de outro ser vivo, como teria surgido o primeiro ser vivo na Terra? Dentre as diversas teorias formuladas para explicar o surgimento do ser vivo primordial, nós vamos falar da panspermia. No início do século XX, alguns cientistas consagrados, como o químico Arrhenius, acreditavam na possibilidade da vida ter surgido na Terra graças à chegada de pequenas formas primordiais de vida, as quais, viajando pelo cosmos, teriam alcançado a superfície terrestre. Tal pensamento, denominado panspermia, foi contestado, já que seria pouco provável a qualquer ser vivo, primordial ou não, viajar em um espaço repleto de radiação, temperaturas baixíssimas e muitas outras condições adversas. Atualmente, essa ideia voltou a ser defendida por uma corrente de cientistas que descobriram micróbios capazes de suportar altíssimas variações de temperatura ou até mesmo radiação de lixo nuclear. Essa tese, porém, ainda não foi aceita pela maioria dos pesquisadores da origem da vida. Você acha que nós viemos de partículas oriundas de outros planetas mesmo? Será, hein? Tem também a teoria da evolução química. Algumas experiências têm mostrado possíveis ocorrências de reações químicas a partir dos gases da atmosfera primitiva que deram origem às moléculas orgânicas, possibilitando o surgimento de seres primordiais. No início do século XX, dois cientistas, o russo Oparin e o inglês Haldane, propuseram explicações semelhantes, porém não idênticas, para o surgimento da vida na Terra. Esses cientistas defendiam que havia uma atmosfera primitiva na Terra, composta de metano, que seria esse C com 4H, a amônia, que é o N e 3Hs, gás hidrogênio, que seriam esses dois Hzinhos que vocês estão vendo, e vapor de água, que seria a forma de H2O. Além de descargas elétricas e radiações, essas condições e as reações químicas que se davam permitiram a formação de moléculas mais complexas, as moléculas orgânicas. A água da chuva teria arrastado essas moléculas orgânicas para o interior dos mares primitivos, onde elas teriam se agregado, dando origem a moléculas ainda mais complexas que realizavam trocas com o ambiente ao redor, os chamados coacervados. Essas estruturas ainda não eram consideradas seres vivos, mas seriam as primeiras formas de vida. Como a experiência que ajuda a reforçar a evolução pré-biótica, ou seja, o que teria vindo antes da vida, pode ser exemplificada do cientista Stanley Millen. Em 1953, ele era um jovem estudante de química e era aluno do químico Arrow. O jovem Miller construiu no laboratório de Urey um aparelho para simular as condições que se acreditava ver na Terra primitiva. Após montar um sistema fechado, inseriu nele uma mistura de gases, conforme anteriormente mencionado, e a submeteu ao calor e fortes descargas elétricas ao longo de uma semana. Ao final do período, um líquido de cor avermelhada se acumulara na parte inferior do aparelho. Analisando, Miller chegou à conclusão que encontrou o quê? Substâncias orgânicas, porém fundamentais à vida, que são os aminoácidos, que todo ser vivo ele é composto no seu DNA e RNA primordialmente de aminoácidos. Agora é com você. Leiam no livro de vocês as páginas que tem lá no Google Classroom, façam as atividades e uma boa leitura. Tchau!